Quais as consequências se uma ogiva nuclear explodisse na órbita terrestre do planeta Terra? Muito provavelmente os sistemas elétricos, equipamentos de água, o tráfego aéreo, ferroviário, rodoviário e automóvel poderiam apresentar pane, sem mencionar as terríveis condições em celulares que poderiam ficar sem qualquer resposta. Essas são algumas das razões pelas quais houve alarme nas últimas semanas, com relatos de que a Rússia estaria desenvolvendo armas nucleares para serem implantadas exclusivamente no espaço, orbitando o planeta Terra em busca de outros satélites rivais. A Casa Branca disse que o perigo não é iminente, mas os relatórios sobre a nova arma antissatélite russa baseiam-se em preocupações de longa data sobre as ameaças espaciais da Rússia e da China. Grande parte da infraestrutura mundial depende e muito das comunicações por satélites dos Estados Unidos hoje em dia, e esses satélites tornaram-se cada vez mais vulneráveis. Há uma dúvida que paira no ar: para que a Rússia desenvolveria uma arma espacial e com ogiva nuclear para atacar satélites americanos? Basta somente uma arma espacial com ogiva convencional para interceptar um satélite. E qual a necessidade então de acoplar ogivas de alta destruição em massa, sabendo que a própria constelação de satélite russa, seja GLONASS ou outros satélites e sensores espiões, também seriam afetados? No pior dos cenários, não seria a primeira vez que uma ogiva nuclear seria detonada no espaço, nem a única capacidade que a China e a Rússia procuram para desativar ou destruir um satélite dos Estados Unidos. Revendo os desenvolvimentos de programas nucleares e espaciais dos Estados Unidos e da Rússia, o passado remete a diversos testes protocolados pelos americanos e soviéticos nos confins da órbita terrestre. Antes de aprofundarmos neste tema, é preciso estabelecer alguns conceitos importantes sobre órbitas terrestres e dados científicos sobre a presença de satélites no espaço. A compreensão atual das órbitas remonta a Johannes Kepler, no século XVII. Uma órbita é o caminho curvo que um objeto no espaço percorre em torno de outro objeto devido à gravidade. Em relação à Terra, após o lançamento, um satélite ou nave espacial é mais frequentemente colocado numa das várias órbitas específicas em torno do planeta, ou pode ser enviado numa viagem interplanetária, o que significa que já não orbitará a Terra, mas em vez disso, orbitará o Sol até sua chegada ao seu ponto final, como Marte ou Júpiter, por exemplo. É neste ponto que a órbita da Terra se divide em diferentes tipos, que deve ser adotado por algum satélite com base na função a que foi projetado. Citarei as mais importantes neste momento. Existe a órbita mais distante, a geoestacionária, com distância fixa de 35.786 km, local usado por satélites que precisam ficar constantemente acima de um local específico da Terra, como satélites de telecomunicações. A órbita média da Terra compreende também uma ampla distância entre 2.000 a 36.000 km e entre as órbitas baixa e geoestacionária. É muito comumente utilizada por satélites de navegação, como o Sistema Europeu Galileu, o GLONASS e o GPS. E por fim, a órbita baixa da Terra, como o nome sugere, uma órbita relativamente próxima da superfície da Terra. Normalmente está a uma altitude inferior a 1.000 km, mas pode estar baixo quanto a 160 km acima da Terra. É nesta órbita que estão concentradas os principais equipamentos do planeta, como a ISS e o Hubble. E então o passado dos testes nucleares no espaço dos Estados Unidos e da Rússia causam espanto, e você entenderá o porquê disso e as possíveis consequências de explosões do tipo neste momento. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do canal. São mais de 70 itens exclusivos na loja. Acesse umapenca.com/área militar e confira. Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos detonaram ogivas nucleares no espaço.
e essas atividades ocorreram na década de 1960. Pouco se sabia sobre como as relativamente novas armas de destruição em massa agiriam e suas consequências na atmosfera terrestre. Ambos os países experimentaram para descobrir. Os testes soviéticos foram chamados de Projeto K e ocorreram de 1961 a 1962. O Projeto K foi apenas um episódio relativamente curto no esforço soviético de décadas para desenvolver mísseis e sistemas espaciais e de defesa, mas que não recebeu atenção adequada à luz dos debates atuais sobre o armamento do espaço. A série de testes nucleares do Projeto K da União Soviética foi um grupo de 5 testes nucleares. A série de testes nucleares do Projeto K foram todos de testes de alta altitude disparados por mísseis do local de lançamento de Kapustin Yar, na Rússia, através do centro do Cazaquistão, em direção ao centro do campo de teste de Sarachagan. 2 dos testes foram de ogivas de 1,2 quilotons, testadas em 1961. Os 3 testes restantes foram de ogivas de 300 quilotons em 1962, 20 vezes a bomba de Hiroshima. Os piores efeitos de um dos testes soviéticos em alta altitude foram provenientes do pulso eletromagnético do teste nuclear em 22 de outubro de 1962, durante a crise dos mísseis cubanos. Nesse teste de alta altitude da Operação K, a ogiva do míssil de 300 quilotons detonou a oeste de Zhezkazgan, a uma altitude de apenas 290 quilômetros. Os cientistas soviéticos então instrumentaram uma seção de linha telefônica de 570 quilômetros na área, que esperavam ser afetada pela detonação nuclear, a fim de medir os efeitos do pulso eletromagnético da explosão, fundindo completamente toda a linha telefônica aérea monitorada de 570 km com correntes medidas de 1.500 a 3.400 amperes. Com a mesma intenção, em julho de 1962, o projeto Starfish Prime dos Estados Unidos foi lançado com uma ogiva termonuclear de 1,4 megatons acoplado na cabeça do míssil balístico PGM-17 Thor e detonaram a cerca de 400 km acima da Terra. O míssil foi lançado a cerca de 1.300 km do Havaí, mas os efeitos dos testes foram observados ao redor da linha do Equador. A grande quantidade de energia libertada a uma altitude tão elevada pela detonação causou auroras generalizadas por todo o Pacífico. Isso foi testado em relatórios do Departamento de Defesa americano, desclassificados apenas 20 anos depois, em 1982. A explosão desativou vários satélites, incluindo um britânico chamado Ariel, quando partículas radioativas da explosão entraram em contato com eles. Os sistemas de rádio e a rede elétrica no Havaí foram temporariamente desligados. Os destroços deixaram satélites em seu caminho com mau funcionamento. Os Estados Unidos realizaram 11 testes próprios na época, 6 a mais que os soviéticos, e o maior e primeiro teste bem-sucedido ficou conhecido como Starfish Prime. Para se ter dimensão das consequências catastróficas que uma explosão semelhante à ocorrida na década de 1960 poderiam ocasionar nos dias atuais, é importante destacar que todos os testes americanos e soviéticos foram realizados em órbita baixa da Terra, a zona de maior concentração de satélites que conhecemos atualmente. Este gráfico mostra claramente o volume de satélites em órbita da Terra comparativamente no período dos testes da década de 1960 e no momento atual. É possível observar que em 1960 o planeta tinha em média 6 satélites operacionais. Então o volume em órbita foi aumentando progressivamente com o tempo. Em 2022 alcançou mais de 6.000 satélites e hoje, 2024, estima-se que 8.000 satélites estejam orbitando a Terra, o que seria catastrófico uma explosão nuclear no espaço. Um ano depois desses testes assombrosos, de 1962, os Estados Unidos e a União Soviética, percebendo a gravidade e as consequências de armas nucleares no espaço,
decidiram barrar este avanço. O presidente dos Estados Unidos na época, John Kennedy, e o primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev, expressaram cada um profunda preocupação com a força das armas nucleares dos seus respectivos países. Esta preocupação levou-os a concluir o primeiro acordo de controle de armas nucleares na Guerra Fria, o Tratado de Proibição Limitada de Testes Nucleares de 1963. O texto do tratado diz, abre aspas, recordando a determinação expressa pelas partes no Tratado de 1963, que proíbe os testes de armas nucleares na atmosfera, no espaço exterior e debaixo de água, no seu preâmbulo de procurar conseguir a interrupção de todos os testes de explosões de armas nucleares para sempre e de continuar as negociações para este fim, desejando promover o alívio da tensão internacional e o fortalecimento da confiança entre os Estados. Feche aspas. De acordo com o estudo de sistemas espaciais norte-americanos nos relatórios do Instituto FAS, uma explosão nuclear de baixo rendimento entre 10 a 20 quilotons apenas e de alta altitude entre 125 a 300 quilômetros, ou seja, em órbita baixa terrestre, poderia desativar em semanas ou meses todos os satélites presentes em órbita baixa terrestre não especificamente reforçados para suportar a radiação gerada por essa explosão, sem contar o efeito em cadeia de destroços sobre outros satélites. Este foi mais um vídeo de estudo e de análise no canal. E se gostou, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo no Área Militar.